Olá a todos, de volta para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre acessos inviáveis para a manutenção de determinados locais num edifício. Nem sempre as situações são herdadas da construtora. Às vezes foi alguma obra que o próprio condômino fez ou o próprio edifício fez que levou a essa situação. Vamos ver esse caso. Nessa foto, você note que o morador ele fez uma cobertura no garden do terraço dele. O que é o garden? É um terraço existente não na cobertura, mas nos andares baixos, onde o morador fez uma cobertura com vidro, um fechamento todo e tal. Bem, o primeiro problema, eu não sei se isso aí era permitido que fosse feito, porque houve uma alteração de fachada, mas esse não é o assunto de hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, que dessa maneira como foi feito o fechamento, não tem como fazer manutenção pelo lado externo do vidro, do lado externo do fechamento que o morador fez. Não só o guarda-corpo original do edifício ele está inacessível, como a própria instalação do morador está inacessível. Bom, como é que você, síndico, vai reagir a isso? Você, síndico, tem vários problemas aqui. O primeiro é que uma parte do guarda-corpo que pertence à área comum do prédio está inacessível. Então você vai ter que rebolar para poder fazer uma limpeza, uma manutenção qualquer. E um outro problema que você tem aqui é que se for descer uma cadeirinha, um prestador qualquer pela fachada através de uma corda, ele não vai encontrar uma superfície firme na hora que ele chega embaixo. Ele vai encontrar o telhado desse fechamento que o morador fez. Ou seja, o acesso aqui está todo complicado, tanto para o próprio fechamento, como para as próprias manutenções da fachada do prédio. E você vai ter que sair dessa situação e resolver antes que a coisa seja necessária. Porque se você deixar para o momento que você realmente precisa, você vai estar pressionado para resolver uma situação que às vezes pode ser emergencial, que você não resolveu com antecedência. Portanto, o que eu aconselho é que você sente com o morador, traga alguma pessoa da área de construção civil para bolar algum projeto, alguma situação que amenize os defeitos que essa instalação trouxe, tanto para ele próprio como para o condomínio como um todo. Se você gostou desse caso, dê um like, mostre a sua opinião através desse like e compartilhe esse vídeo com as pessoas do mundo condominial que você conhece. Veja agora um outro exemplo de um acesso inviável, mas dessa vez provocado pela construtora que não agiu legal, tá? Veja nessa foto essa caixa d'água. A distância entre o topo da caixa d'água e o telhado em cima do barrilete é de apenas 20 centímetros. Veja aqui na segunda foto, onde podemos ver melhor o reduzido espaço que tem entre a tampa e o telhado. O responsável pela manutenção, que na verdade nós vamos chamar, entre aspas, de homem lagartixa, ele vai ter que se esgueirar pelos cantinhos para poder atingir a caixa d'água e entrar dentro dela e fazer uma higienização, uma dedetização e assim por diante. Veja, é um problema que você vai ter que resolver. O ideal seria subir esse telhado, mas talvez isso seja impossível. Existem caixas d'água onde a tampa não fica em cima, fica na lateral dela. Você pode, de repente, estudar a maneira de você mudar o acesso para o interior da caixa d'água. Enfim, soluções tem. Agora, qualquer uma delas que você escolher é melhor do que obrigar o prestador de serviço a se sacrificar dessa maneira para entrar dentro da caixa d'água.
A pergunta de hoje vem de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, do José Carlos Siqueira. Pergunta José Carlos: posso considerar como vício construtivo quando o acesso a um lugar é muito difícil? José Carlos, há duas possibilidades. Uma, que aquela instalação foi projetada dessa maneira. A outra é que foi projetada de uma outra maneira, mas foi construída dessa maneira. Tanto pode ser um problema do projetista quanto do executor. Em qualquer um dos casos, é um vício construtivo. Por quê? Porque vai te dar problemas para você resolver aquelas manutenções futuras. A questão maior que a gente tem é, se isso, por exemplo, for para uma ação judicial, onde o condomínio vai procurar um reparo econômico ou uma reforma por parte da construtora para resolver esse problema, é preciso saber se o juiz que vai julgar essa questão vai encarar isso como um vício construtivo. Na minha opinião, são vícios construtivos. Mas como isso não impede totalmente do serviço ser feito, apenas dificulta, passa a ser uma questão muito subjetiva se isso realmente vai ser encarado como um vício a ser reparado pelo construtor. Mas a sua pergunta é muito interessante, tá? É um vício construtivo, porém de alcance de reparo muito limitado e depende muito da opinião de quem for examinar esse caso. E chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser receber as notificações dos novos vídeos, clique no sininho e inscreva-se no canal. Acompanhe a nossa programação e saiba tudo o que está acontecendo nesse nosso universo condominial. Até o próximo programa.